Conosco no estúdio da Carta Maior em Porto Alegre, nessa cobertura que fazemos do Fórum Social Temático 2012, a geóloga Lúcia Ortiz, coordenadora do Amigos da Terra Brasil. Lúcia, obrigado por sua presença aqui. Eu queria começar lhe perguntando, já nesse quarto dia de fórum, chegando próximo do fim aí, que registros você observou que contribuem, digamos, no debate sobre a questão ambiental? Olha, eu acho que cada vez mais está se gerando uma convergência, né, na questão da crítica ou do alerta a essa falácia da economia verde, uma agenda que está tentando se consolidar ideologicamente, né, até mesmo antes da conferência da Rio+20, e que ela implica uma série de ajustes estruturais, mudanças profundas do jeito de que se faz a política, se vê as políticas públicas, né? Isso já sendo implementado mesmo antes de qualquer acordo internacional. Então, acho que aqui, depois dos últimos resultados que nós vimos nas conferências do clima e da biodiversidade, onde a expansão da mercantilização da natureza, da mercantilização dos componentes da vida, inclusive da biodiversidade, vem se aprofundando, né? Nós já temos muito mais elementos em termos de o que são essas mudanças nas políticas públicas, que chamam a transição para uma economia verde, né? Qual é o papel das corporações que estão liderando essa agenda da economia verde e quais os impactos que isso já está trazendo para as comunidades quando da implementação dessas medidas. Assim. A ideia da Bolsa Verde se inclui nessa reflexão que você faz? Então, a Bolsa Verde é um dos exemplos de uma política pública já ajustando, né, na esteira do ajuste para a chamada transição para a economia verde. O que consiste a Bolsa Verde? É valorizar de forma monetária um serviço ambiental que seria do cuidado que as comunidades têm, sejam com uma região de floresta, seja com uma região de alta diversidade biológica, né? Mas, ao fazer isso, o governo, então, está usando o Exército, a ajuda do Exército, por exemplo, em regiões remotas da Amazônia, para mapear comunidades, os seus recursos, a quantidade de carbono e abrir esses territórios para esta nova contabilidade, essa métrica, essa verificação, né? Trazendo a perda de soberania das comunidades sobre o território. Muitas vezes elas são pagas R$50, R$100 por mês, como uma política de governo que só vai durar 2 anos, mas são impedidas, elas têm que assinar um contrato de que elas não vão estar fazendo mais uso daquela floresta, ou uso daquele ecossistema do qual elas sempre dependeram para viver e do qual elas sempre conseguiram cuidar com a sua relação mais harmoniosa com a natureza. Então, não mais uma rocinha de mandioca, não mais o uso do fogo como uma prática de manejo local, não mais utilizar uma espécie nativa para fazer uma canoa para pescar. E a gente tem, assim, uma inversão de valores, uma criminalização até justamente daquelas comunidades que têm cuidado da floresta, em detrimento de abertura de territórios para concessões florestais, para o chamado manejo industrial sustentável, que são milhares e milhares de hectares de florestas sendo derrubadas de forma seletiva, né, por grandes empresas madeireiras e que são chamadas de verde. Enquanto essas comunidades, muitas vezes, porque elas perdem até a sua soberania alimentar, a sua capacidade de continuar suas formas de reprodução, acabam, então, pegando o dinheiro da Bolsa Verde e indo morar na cidade. Né? Tem um depoimento de indígenas da Amazônia dizendo que antes a gente podia fazer uma queixada numa celebração de um casamento, de um ritual, agora a gente não pode mais. Então, o que a gente vai fazer numa hora de ritual? Comprar uma galinha congelada no supermercado? Então, a gente diz que a política da economia verde, ela não é só botar o verde no mercado, né? Contabilizar o carbono, contabilizar a biodiversidade, colocar nas bolsas de valores, como a Bolsa Verde do Rio, mas é também colocar as pessoas no mercado. Aquelas pessoas que não estão ainda escravizadas ao serviço do sistema, estão sendo paulatinamente contabilizadas nessa nova fronteira de acumulação do capitalismo que se usa das reformas nas políticas para aumentar esses mercados, essa mercantilização da vida ao seu extremo. Sobre o Código Florestal, uma das manifestações de maior visibilidade durante esse fórum aqui foi justamente, né, a bandeira pelo veto a aspectos do Código Florestal.
Você tem alguma esperança de que esses vetos ocorram e que o Código Florestal, enfim, venha a se implantar adequadamente? Acho que é compromisso da presidente fazer vetos com aquelas questões com as quais já havia se comprometido. Mas, na verdade, a gente vê que a mudança do Código Florestal, ela pode ser um pouquinho menos pior, mas ela está na esteira desse ajuste das mudanças nas políticas ambientais. Ou seja, primeiro, a gente tem que dizer que o Estado não pode mais proibir, o Estado não pode mais controlar, o Estado é ineficiente na gestão dos recursos. A gente tem que tirar a proteção do meio ambiente. E aí, então, liberar para o mercado, né? Então, é um ajuste neoliberal mesmo das políticas. E, a partir daí, criar essa lógica que já está presente no Código Florestal de compensações, de criar papéis de troca, né? Então, você destrói toda uma área de preservação aqui, uma reserva legal aqui, mas você tem um papel que você pode vender para o outro que está degradando. E quanto mais vai valer esse papel? Vai valer quanto mais degradação houver. Quanto mais poluição, mais se vendem créditos de carbono. Quanto mais degradação das florestas, mais vai valer quem tiver o papel de uma cota de reserva legal, ou quem tiver um papel de o serviço de polinização das abelhas, ou quem tiver um papel que diz que vale uma água pura, um serviço ambiental da preservação de mananciais. Então, é uma lógica muito perversa de que quanto mais você tem a degradação ambiental, você está fazendo com que as corporações lucrem com a escassez, lucrem com a crise ecológica, né? É como se a gente tivesse uma imagem assim do desastre no Haiti, com os terremotos e as pessoas realmente apavoradas, sem comida, passando sede, e algum esperto vai lá vender uma garrafa de água nessa situação. Então, é para essa lógica que a gente está se aproximando e tirando, inclusive, do direito dos cidadãos à política de Estado que garante os seus direitos. Ela não é mais uma política de direito, né? E onde o Estado tem o dever de garantir o meio ambiente equilibrado. Cada vez mais o Estado vai ser um mero regulador do mercado. Ele vai mediar entre as corporações e as comunidades os contratos de serviços ambientais, os contratos de manutenção de estoque de carbono por 30 anos, ou seja, reduzindo realmente a relação ser humano e natureza a uma forma mercantil e bastante triste. Assim. Então, acho que a alegria, talvez, desse fórum, que já foi bem melhor, né? A gente já teve muito mais profundidade, tanto na crítica como a esperança de um outro mundo melhor, mas eu acho que agora é essa questão de cair a ficha, de uma convergência na crítica e na resistência ao avanço da implementação desse processo de mercantilização da natureza e que a gente espera que vá se refletir em grandes mobilizações no Rio de Janeiro, a partir das lutas reais que já acontecem no Rio de Janeiro. Eu queria justamente lhe fazer essa última pergunta, né? A expectativa em relação à Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para junho. A nossa expectativa é que essa agenda perversa da economia verde não avance e que avance, por outro lado, as propostas dos povos que já vêm sendo colocadas na mesa há muito tempo e que não têm tido a mesma acolhida, né, e o mesmo peso político pelos nossos governantes, estão cada vez mais a serviço, né, das corporações, capturado pelos interesses das corporações. Então, a gente tem uma série de questões de luta pela moradia, que são direitos legítimos, de luta pela preservação de modos de vida muito mais sustentáveis, como é dos pescadores artesanais, por exemplo, na Baía de Sepetiba, da soberania alimentar, da reforma agrária e da agroecologia, como uma prática de rechaço ao avanço das corporações do agronegócio, do veneno todo do agronegócio, ou seja, soluções ecologicamente sustentáveis e baseadas em lutas reais, em propostas reais, se tem. Né? Então, acho que colocar essas soluções de forma mais visível e sabendo que essas soluções, a possibilidade delas existirem só se dá pela resistência das comunidades, dos movimentos à expansão, né, desse modelo capitalista que está querendo realmente
colocar todos nós e todos os componentes da vida ao seu extremo na contabilização e no mercado financeiro especulativo. Lúcia, obrigado por sua presença aqui no estúdio da Carta Maior. Obrigada, Geraldo.